Shalom Lahem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ter mais um podcast abençoado aqui com o casal abençoado aqui, Sidney Café e Regina, né? Eu chamo de Regina Leite, mas é para combinar, café com leite dá certinho, né? Para descontrair. E os nossos irmãos já estão aqui conosco e hoje eles são entrevistados aqui do nosso canal LS Podcast. Aliás, eu fiz parte de uma entrevista com o canal deles lá, acho que é Jesus Cristo Pão da Vida, é isso? Isso. Jesus Cristo Pão da Vida, né? É. E hoje nós temos a honra de tê-los aqui, junto conosco, aqui no nosso canal LS Podcast. Eu queria, antes de começar, agradecer, né, a todos os amigos, irmãos e ouvintes simpatizantes aqui do nosso canal, e aqueles que foram novos, gostaram do assunto aqui que nós abordamos, assuntos bíblicos, assunto de testemunho, enfim, tudo que é relacionado à palavra de Deus. E queria pedir para você, se você gostar do assunto, se inscrever no nosso canal, dar seu joinha, compartilhar. E eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando grandemente a sua vida, através dos testemunhos que são contados, através das reflexões bíblicas que são levadas até os irmãos, e fazendo essa corrente abençoada, aí nós vamos longe, até chegar à graça, à glória de Deus, ao Todo-Poderoso. Mas, desde já, eu queria fazer... que os irmãos, né? Queria pedir, né? Para os irmãos se apresentar, né? Para quem não conhece os irmãos ainda, né? Nossos amigos Sidney Café e Regina, né? Eles são crentes abençoados da parte de Deus. Eu queria que eles fizessem a introdução se apresentando, né? O nome, se é o nome, é esse mesmo nome, se é apelido, como é que é? Amém. É esse mesmo nome. É Joel Sidney. Joel Sidney. Mas como o Joel Sidney é negrão, é café. Sidney Café. Café, entendeu? Né? Que benção. Alguns pensam assim, mas eu falo que é Sidney Café em Cristo. Café com Cristo. Café em Cristo. Jesus. E eu, para completar, sou Regina Célia, mas conhecida como Regina Leite, né? Regina Leite, porque é clarinha, e desde já queremos agradecer, né? Pelo convite. É um prazer estar aqui. Maravilha, a honra é nossa, né? A gente fica contente em saber que esse casal, quem não conhece eles, vê assim, são simples, humildes, mas são pessoas muito usadas por Deus, né? Na obra social. Isso é importante, irmãos. Muitas vezes as pessoas olham para alguns irmãos por aí e às vezes falam, aí é o meu modo de pensar, fala assim, não dá nada pela pessoa, né? Mas essas pessoas têm um trabalho muito grande no reino de Deus. E vocês vão ver aqui, durante o depoimento aqui, o testemunho de vida deles, que é muito bonito, e eu tenho certeza que vai tocar na sua vida, e vai tocar no seu coração, vai fazer também você, que ainda não é crente, sentir vontade de vir para Deus, vir para Jesus, porque esse mundo está desfacelando cada dia mais. É preciso se aproximar do Senhor Jesus, e esse é o propósito desse canal, esse é o propósito que nós temos na presença de Deus, é levar a mensagem do Senhor às vidas que estão sofrendo nesse mundo de ilusão. Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer para o casal abençoado, né? Um responde, depois o outro responde. A primeira pergunta é como foi a conversão de vocês? Veja aí. E agora? Pode fazer. Agora vocês brigam, então, quem vai falar? Então deixa eu, tá porque de falar como foi. Sim. Porque eu me lembro muito bem que eu estava numa vida muito difícil no meu outro casamento, né? Que eu fiquei casada há 30 anos, né, no primeiro casamento. E a gente teve uma vida muito terrível, muito ruim, horrível mesmo. E eu era muito, muito infeliz nos fins, né? E uma vizinha minha chamada Margarida, ela passou e falou para mim, eu estava lavando o quintal, e ela passou e falou para mim assim, ó, tão linda, com um rostinho tão triste, Jesus te ama. Eu olhei para a cara dela e falei assim, que adianta Jesus me amar se meu marido não me ama? Então, forte. Ela falou, não fica assim, Jesus te ama e isso é importante. Eu falei, se ele me amasse, será que ele existe mesmo na minha vida? Será que ele liga para mim porque eu sou tão infeliz? Daí ela me convidou para mim num culto, que estava tendo uma tarde da bênção, na verdade, na rua de trás, a costa da minha casa. E eu nunca tinha ido nada em o que se dizia evangélico, né? E quando eu cheguei lá, topei de ir, fui do jeito que eu estava, com a calça dobrada, só desdobrei a calça, tranquei o portão e fui. Quando eu cheguei lá,
começaram a falar, estavam cantando louvor, era numa casa, numa sala, e começou a moça que estava lá pregando, começou a falar coisas que parecia que era da minha vida. E como eu não entendia, eu achei que a mulher estava fofocando da minha vida. Eu falei, essa vizinha sabe Deus da minha estava vida. usando ela, né? A fofoca Aí eu nada. fiquei Era quieta, Deus, né? mas ela começou a falar coisas que não era para ser esparramado, né? E de repente acabou e eu fiquei mais arrasada ainda porque ela falou da minha vida perto dos outros, né? E ela veio infeliz, pergunta para mim, você gostou? Eu falei, não. Não? Eu falei, não gostei, porque você fofocou da minha vida. Você acha que é certo você fofocar da minha vida? Eu falei, mas não fofoquei, nem sei de sua vida. A gente não tem nem intimidade. Eu falei assim, mas você contou, com certeza, porque o meu marido trabalha com o seu, então com certeza deve ter falado alguma coisa. Eu falei, não, ela nem conhece você, nem ela sabia, nem você mesmo sabia que você vinha. É o Espírito Santo. Eu falei, quê? E existe isso, Espírito Santo? Para mim, que Espírito Santo era apenas aquele que faz Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Só. E ela falou, não, o Espírito Santo é uma pessoa. E ele conversa com a gente. Ele conversa com você. Ele é teu companheiro, teu amigo. Ele pede para ele, você vai ver que ele te responde. Eu falei, então vamos fazer um teste mesmo. Se ele funciona, se ele existe. E comecei a fazer os testes mesmo. Eu falava, o Espírito Santo, se é verdade que você existe, então eu quero que meu marido venha aqui, senta aqui do meu lado, porque nós estávamos numa posição que quando um estava na sala, o outro estava no quarto. Nenhum podia chegar mais perto do outro. Aí ele veio, sempre ele vinha. Se eu estava na sala, ele ia direto para o quarto. E ele veio e entrou. No que ele entrou, ele parou. Eu, epa, não é que vai existir mesmo? Esse Espírito Santo existe mesmo? Mas só que ele foi para lá, para o quarto. Quando chegou na metade do caminho do quarto, ele voltou para trás e veio na sala. E sentou do meu lado. Nossa. O ser humano, como não é gente, né? Surpreendente. Principalmente mulher, né? Mulher terrível. Peguei, ele sentou perto de mim, assim como eu pedi para o Espírito Santo. Aí eu peguei e saí de perto. Falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim, não sei. Alguma coisa mandou eu vir para cá, porque eu não sei por que eu vim aqui. Eu não quero conversar com você. Eu falei assim, então vai embora. Ele, não vou, para mim ficar aqui. Ué, mas eu pedi para o Espírito Santo. Então eu vi que realmente ele existe. Aí ela falou, faz prova. Não tenha nada de dúvida, faça a prova do Senhor. E eu comecei, Espírito Santo, então faça isso para mim. E ele fazia. E eu comecei a conversar com ele, e ele comigo, porque onde eu passava, ele me mandava, quando eu passava assim perto da rua, assim, olha, eu olhava e tinha uma família com problema, e eu já intercedia, estendia minha mão, intercedia, e tinha intimidade muito gostosa com o Espírito Santo, coisa que eu nunca imaginava que ele existia. Era apenas um sinal para mim. Eita, foi forte, hein? Foi assim. Deus falou diretamente com a irmã. Quer dizer, provou usando o Espírito Santo, né? A irmã fez o desafio e foi forte. Hein? Isso aí foi o estupim da conversão da irmã? Foi. Foi o estupim? Foi. Maravilha, hein? Deus fez uma obra forte aí. Verdade. Meu Deus, Verdade. que maravilha. Depois você pode esperar que tem muita coisa ainda. Tem? Depois nós vamos voltar. E isso não vai parar mais não. Mas o Sidney Café vai contar um pouquinho também da experiência dele com Deus no início, né, querido? Eu, na verdade... Deixa eu chegar mais perto aqui. Isso. Eu, na verdade, eu morava com a minha avó, né? Morava na minha avó, porque a minha mãe, ela Sim. morreu, acho que eu tinha aqui uns 4 anos de idade. Aí eu fui morar com a minha avó. Né? E a minha avó era evangélica. Mas eu pensei, na verdade, que a minha avó tinha pregado para minha mãe, né? Para minha mãe e para alguns dos parentes nossos que a gente tem. E, na verdade, quem pregou para minha avó foi a minha mãe, que pregou para minha avó. Porque eles vieram de Minas, né? Eles vieram de Minas e vieram para cá.
E para cá eles conheceram ao Senhor Jesus, começaram a ir na Assembleia de Deus. Sim. E a minha mãe começou a pregou para minha avó, na verdade, ela se converteu, né? Ela se converteu e começou a trabalhar. Aí depois a minha mãe pregou para minha tia, que também se converteu, e a minha tia vinha, depois que a minha mãe morreu, a minha tia vinha e pregava para mim. E pregava de um jeito assim maravilhoso, gostoso, né? De se ouvir. Ela falava assim, mas parece que não era nem ela quem falava, parece que era o próprio Espírito Santo. Deus usava ela, né? Para ela, porque era uma maravilha quando ela falava de Jesus, né? Era muito diferente, era gostoso, mas você sentia uma paz, uma diferença muito grande. E então, aí eu fui morar com a minha avó, e a minha avó sempre ia na igreja. E meu pai não ia na igreja, ele foi na igreja, se converteu, e depois ele saiu da igreja, né? Porque houve uns barulhos lá, né? Porque a minha mãe ficou doente e o pastor não foi visitar. Né? Não foi visitar minha mãe quando ela estava doente, né? E daí a minha mãe faleceu e o pastor também não foi no velório da minha mãe. E o meu pai ficou muito bravo, por isso ficou sentido e acabou não indo mais na igreja. Mas a minha avó, ela ia. Quando eu estava morando com ela me levava para a igreja. E eu sempre corria, né? Era aqueles molequinhos, era pequenininho mesmo, aqueles molequinhos levados, sabe? Eu corria na frente, chegava primeiro, que é todo mundo na igreja. Não era fácil o Sidney, não, hein? E entrava lá dentro, lá sentava em frente do coral. Era duro de segurar ele. E a Assembleia de Deus era na Avenida Paulista, né? Na época do pastor Lazinho, foi muitos anos atrás. Olha o nome. Antes de mim. Olha o nome? É o nome, Lazinho. O nome, né? Lázaro. Lazinho. Isso eu não conheci, conheci o Eugênio, né? Acho que foi depois dele. Eugênio. O Eugênio, eu lembro. Eu sou da época do Eugênio, né? Isso é um pouquinho antes, né? Maravilha. Então a gente ia lá para a igreja e eu conhecia a Deus dessa forma, entendeu? Fui apresentado na igreja Assembleia de Deus também, no Ministério da Madureira, né? E então a gente vem buscando a Deus, vem crescendo. Parei de ir na igreja depois de um bom tempo, né? Porque, olha só... Revoltou? Porque, na verdade, quando eu fui para a igreja, eu era pequenininho. Sim. A gente vai crescendo, vai conhecendo as coisas do mundo, né? E eu era o Michael Jackson da vida. Gostava muito de dançar. Gostava de... Então, eu ia no salão. Bailarina. Eu ia no salão. E hoje eu sou conhecido bastante aí na cidade pelas pessoas daquela época ainda, né? Às vezes eles passam perto de mim e começam a fazer o passinho. Essa daqui olha torto, você... Ela olha torto, né? Não vem com graça, não, né? Você sai dessa. E eu tenho muita amizade, tenho muitos amigos meus ainda vivos, grandões, né? A gente conversa, eles falam comigo, ele vem falar comigo, a gente conversa junto, assim, a respeito daqueles tempos lá atrás, né? Assim, mas daqui já não é mais para mim, não, daí já foi. Passou, agora, né? A minha fé é hoje, ele sabe minha fé é em Jesus Cristo, né? E a gente separou todas essas coisas. E assim a gente vem buscando a Deus, fazendo a obra de Deus, levando a palavra, né? E graças a Deus, a gente aprendeu muito com o Senhor, lendo a Bíblia. E foi assim que começou, Bruno. E isso foi o início, né? Foi o início. Que bênção. Muito bom, né? Todo início não é fácil, mas tem que ter um início, né? Verdade. Início. Tem que começar pelo começo, não tem jeito. E cada um tem o seu... Cada um tem seus passar, né? Seu trajeto, né? Sua trajetória. Né? Cada um verdade. tem sua trajetória diante de Deus. Muito bom, né? A conversão dos irmãos é uma bênção. O trabalho social. Eu sei que os irmãos fazem um trabalho social que é desvinculado de igreja, se eu não me acredito. É pessoal dos irmãos, né? Isso. Um trabalho pessoal que os irmãos fazem em prol das vidas das pessoas, moradores de rua, coisa assim. Queria que vocês falassem
sobre isso, quando começou isso, enfim, é muito importante, né? Frisar que ajudar as pessoas é sempre muito bom. Muito bom. Quer falar? Uhum. Na verdade, eu comecei a fazer esse trabalho foi muitos anos atrás. Muitos anos atrás, e porque eu tinha, assim, dentro da minha família, não, era uma suspeita, Sim. né, que um dos meus estava mexendo com Coisa ruim. droga. Uhum. Né? Aí eu busquei ajuda. Levei essa pessoa até uma casa de recuperação, que fica lá em Jundiaí. Sim. Uma casa de recuperação, ela é bem simples, né? E elas precisavam muito de ajuda. E nessa época eu trabalhava na Goodyear, né? E eu comecei a conversar com algumas pessoas da Goodyear, né? Assim, falando dessa casa de recuperação, que elas precisam de ajuda. Vocês podiam ajudar com uma pequena quantia. E essas pessoas, elas ajudavam com pequena quantia, né? E eu ia fazer uma compra, essa casa de recuperação era uma casa feminina, né? E então eu ia fazer uma compra de alimentos, de carne, sabe? De várias coisas. Então eu levava o carro lotado de coisas, sabe? Mas em tecido feminino mesmo, para as mulheres, de todos os tipos. A gente levava, eu comecei dessa forma. Então a gente viajava daqui da Americana até lá em Jundiaí, chegamos lá e levávamos, e eu ficava muito grato de estar fazendo essas coisas, porque eu via a necessidade da casa de recuperação, como eles estavam precisando. Eu comecei dessa forma, né? Fazer isso daí. Aí depois, passa tempo, vai daqui, vai de lá, a gente entra numa igreja, né? Porque até aí eu tinha saído fora da igreja. Sim. Depois eu demorei, casei, né? Casei tudo e voltei para a igreja e comecei a fazer essa obra também, sabe? Particular minha mesmo. E comecei a fazer essa obra e a gente começou a trabalhar e era muito gostoso, sabe? Era muito gratificante poder estar ajudando as pessoas. É muito lindo mesmo, sabe? E então foi dessa forma que que eu comecei a fazer esse trabalho. E Deus conhece, né, o coração da gente, sabe quanto que a gente gosta de estar ajudando. Não consigo ver uma pessoa passando por necessidade e às vezes vai pedir ajuda, fala Deus que te abençoe e volte amanhã. Não, a pessoa está precisando hoje, né? Então a gente leva a palavra de Deus, onde a gente passa, leva a palavra de Deus e também leva um alimento que a gente arrecada. E Deus prepara cada época, cada vez é uma coisa que Ele prepara. E tudo tem seu início e seu fim, né? Na verdade, esses tempos atrás, não faz muito tempo, Deus abençoou a nora dele, né? A missionária Juliana, alimentos, já comida prontas, né? E ela foi ganhando bastante, muitas. Aí ela pegou e falou para nós, vocês querem ajudar a repartir para alguém? Foi com certeza. Aí a gente começou, né? A fazer essa obra. Na verdade, a primeira dessas marmitas que a gente conseguiu foi para nós mesmos. Porque era véspera de Natal. A gente não tinha o que comer, na verdade, dentro de casa. Meus parentes, nenhum sabe disso. Coisa, hein? Porque a gente nunca passou por algum problema, necessidade, fica falando, não, que Deus prepara. Aí, quando chegou na véspera da ceia, teve 3 convites para a gente ir, e eu não queria ir nenhum, porque eu não gosto de ir sem levar nada, né? Entendo. E aí a filha dele falou, vamos na casa da minha sogra? Eu falei, não quero ir. Mas ela falou assim, vamos. A hora que nós fomos, nós estávamos se arrumando para ir, o filho dele falou, pai, passa aqui para pegar umas marmitas, que tem umas marmitas aqui. Quando nós chegamos lá, umas marmitas, foi 120 marmitas. Eita. Aí nós ficamos com tanto e doamos 80. Nossa.
para uma casa de recuperação. Daquelas já foi mais, e foi mais, e foi mais. E a gente foi doando para as igrejas também fazia os trabalhos de estar dando. E a gente dava de 120 marmitas para cada igreja. Teve uma vez que a gente era 00:30, tá entregando as últimas marmitas debaixo de chuva. E é uma delícia. É uma delícia. É um prazer, porque a gente veja que a pessoa que recebe não é qualquer um, não. A pessoa que recebe é a pessoa que está realmente necessitada. Precisando, né? Que a gente doou, né? Umas marmitas para eles. E ela também faz parte de uma igreja. Ela começou a doar a coisa. A Márcia. Isso. E ela foi fazer umas doações também para quem ela sabia que estava necessitado. Isso. E quando ela chegou na casa, que ela bateu palma, né? A mulher já saiu de lá de dentro, era uma irmã também. Falando em línguas. Falando em língua, glorificando a Deus. É maravilhoso. Agradecendo. Porque ela estava prostrada a Deus, pedindo, né? Para Deus cumprir a necessidade dela. Necessitado. Teve um senhor Sim. que ele falava assim, Papai Noel chegou. Porque eles não tinham. Eles também não tinham, a gente não sabia. Então, onde Deus colocava nós, era para a pessoa que também estava necessitada, assim como nós também tivemos, né? Então, ele prepara. Depois, acabou. Do nada, assim, cessou. Não veio mais marmita. Aí começou os pão. Olha o mistério, vai mudando, né? Vai mudando a estratégia. Isso, aí veio os pão, e esses pão a gente foi, nossa, foi uma bênção esses pão que a gente foi doando para pessoas muito necessitadas. Quando chegava, falou assim, obrigado, que era o pão que eles precisavam. Então, é muito gratificante esse trabalho, né? E a hora certa, Deus prepara mais de novo. E aquilo que for, a gente vai saindo. Nossa, que maravilha. Uma época nós fizemos um evento numa igreja, na escola São Roque. A gente estava na igreja, era a Igreja Pentecostal de Jesus, né? Isso, Ministério. E lá a gente fez assim, convidou várias igrejas para poder estar louvando, e cada um levasse alguma coisa, tipo fralda, alimento, né? Fralda assim, descartável de adulto, que a gente conhecia muitas pessoas, a gente pediu. Sim. Foi uma bênção também, a gente ganhou muita coisa, e doou muita coisa. Então é gratificante mesmo esse trabalho. E houve vidas, né? Vidas que se renderam ao Senhor. Sim. Foi muito lindo mesmo. Foi trabalhoso, mas teve uma resposta gostosa. Tem resultado, né? Tem resultado. Festa no céu. Tem resultado. Nada é sem luta, né? Não. Nada é sem luta. Houve festa no céu. Luta, né? E Deus dá a vitória. Que maravilha. Fica contente. Porque esse trabalho hoje em dia são poucos que estão dispostos a fazer, né? Fazer, se entregar na presença do Senhor. E também não é só querer fazer. Se não for chamado por Deus, não consegue fazer. Porque a pessoa tem que ter o desejo no coração. Senão não consegue desenvolver a obra, né? Os irmãos têm isso no coração e Deus proporciona o meio dos irmãos fazerem. Sim. Deus é maravilhoso. Deus faz. A gente queria poder fazer mais. Mais vezes, mas o tempo nosso não adianta, que é o tempo de Deus, não é o nosso. Exatamente. É maravilhoso. E antes de fazer a próxima pergunta para eles, qual é a fase mais difícil que cada um dos dois passou, ou junto, enfim, vou contar um testemunho também. Eles não estavam esperando isso. Quando passou a fase do Covid, né, quer dizer, aquela fase ruim, todo mundo passou, aquele trem ruim, e eu e a minha esposa foi acometido também do Covid. Apesar de já ter sido, na época, vacinado, enfim, mas passamos por aquele processo e foi ruim. E Deus é tão bom que às vezes na hora da dificuldade, às vezes onde você menos espera, às vezes você nem espera, Deus envia alguém. E às vezes fica esperando, fulano vai vir aqui. Não é às vezes ajudar, mas uma simples oração que alguém faz pelo outro, aquilo já fortalece a gente. E às vezes você espera, e às vezes você não tem retorno. É verdade. Não é? Às vezes você não tem retorno. Você fica assim, mas porque Deus vai sempre enviar a pessoa correta, certa, no momento certo, na hora certa. E Deus enviou esse casal,
né? O Sidney Café, não estava marcado nada aqui, eu estou contando meu testemunho pessoal, enviou eles aqui em casa, trouxeram algumas coisas que nós não estávamos tendo condição e nem força para fazer comida. Saía da cama, malemar, passaram se arrastando, que não tinha força para fazer nada, quer dizer, É duro, né? foi um Covid bravo, foi um trem ruim. Na época que aquilo ali foi tão forte, eu falei, meu Deus, vamos escapar dessa. Mas graças a Deus escapamos, né? Foi um momento ruim também, mas que passamos por aquilo. E eu agradeço a Deus pela vida do Sidney Café, nossa irmã Regina. Eu não lembro disso. Amém. Ele Você não lembra? Mas eu lembro. Não lembro. Então. Não, na verdade, a gente está conversando aqui, ó, né? Às vezes, é porque eu já tive 5 AVC. Entendi, acaba esquecendo algumas coisas. 5 AVC, 5 infarto. Entendeu? Forte. Então, tem coisas assim que eu esqueço. Estou conversando assim, esqueço. Esses dias, eu fui na casa de um amigo nosso, amigo de muito tempo. Sim. Uma pessoa que ele era líder dos homens da Igreja do Evangelho Quadrangular, o Aristide. E a gente foi lá e passou lá para convidar ele para ir lá em casa, né? Sim. E aí, o que aconteceu? Tava a esposa dele, eles fizeram café, nós tomamos café, fiquemos lá até no que ele mais. Crente quase não come. E esses dias atrás, Sim. a esposa dele foi lá perto de casa. Foi em casa, na verdade. Não, foi na casa do filho dela. Mas... Daí ela chegou no portão. Eu olhei assim, eu não conheço. Falei, bom, vamos ver quem que é que tá ali. A mulher foi lá e falou assim, você não conhece? Eu não lembrei dela, rapaz. Eu não lembrei. De tantos Fazia anos, uma semana que eu tinha ido na casa dela. Falei, ela fez café pra você. Você tomou café e não lembra dela. Na hora do cafezinho lembrou, né? Eu não lembrei, cara. Esqueceu depois? Eu não lembrei dela. E ela falou assim, não, ela fez café pra você. Eu falei assim, e agora? Eu fiquei olhando, eu fico brigando comigo mesmo pra tentar lembrar quem que é. E eu não lembrei. Aí depois ela deu um toquinho pra mim assim, sabe? Aí eu olhei bem assim e falei, meu Deus do céu. Olha só. Acontece, né? Aí eu lembrei dele, mas é só assim. Às vezes eu tô conversando com você, dá um branco, some, que eu vou falar pra você. A palavra, ela desaparece. Dá um apagão? Dá um apagão mesmo. Nossa, e não adianta que eu quero brigar pra lembrar. Eu não lembro não, viu, filho? Não lembro não. Mas mesmo, apesar de tudo, tem que louvar Deus, né? Porque Sim, 5 AVC, 5 infartos, tá em pé só pela mão de Deus. Essa né? é a fase mais difícil que ele passou, E uma né? trombose, né? Que tu ando... E uma trombose. Agradecimento. Tem um colega meu que ele falou que ele teve um acidente e ele andava mancando. Eita. Então fizeram uma musiquinha pra ele. Havia um homenzinho torto, andava com uma perna torta. Eu também tô andando com uma perna torta. Tudo torto. E o homem torto, tudo torto. Aí complicou, hein? Estragou, nós estamos aí. Mas Deus conserta. Então, essa então foi a fase mais difícil, vamos dizer assim, que o Sidney passou. Quer dizer, não foi a difícil. Não foi a mais difícil? Tá lá pro meio ainda, viu? Tá pro meio? Tá pro meio porque, rapaz, o negócio foi feio. Então conta. O negócio foi feio Conta aí. No meio desses AVC, desses infartos, Sim. eu fiquei de cama, eu fiquei internado. Pra mim, eu ia morrer mesmo, não tinha como. Eu falei, vai morrer mesmo. E graças a Deus, fiquei de pé, né? Deus deu o livramento. A Regina, ela me dava colher me dava comida numa colherzinha de sopa. Sabe aquela de comer sobremesa, aquelas pequenininhas? Sim. Então, ela me dava aquilo lá para me comer, naquela colherzinha. Eu comia 3 colherzinhas, se eu comesse 4, eu passava mal. Eita. Eu passava mal. Tinha que bater no liquidificador, tudo. Exatamente. Você começou a falar do Covid, né? Sim. Exatamente. Quando o Covid veio, que ele chegou, eu tive um sonho. E nesse sonho tinha um homem, ele falava assim, entra para dentro. Aí eu estava para fora, ele falou, entra para dentro. E se esconde. Entra no seu quarto e se esconde. Ele vem vindo. Eu estava lá fora, eu saí e comecei a ir para o céu. Eu só via uma coisa, só azulão só. Mas eu não estou vendo não, eu queria saber o que é que estava vindo. Ele falou, vem vindo. E vem vindo. Eu queria olhar o que vinha vindo. E eu ficava olhando para cima assim para ver se eu via, não via nada.
Até que sonho revelativo, né? Até que eu comecei, bem lá no fundo do azul, eu vi uma pintinha, bem pequenininha, rodando, que nem um passarinho que roda em volta. E ele veio descendo, ele veio descendo. A hora que eu vi que era um passarinho, eu peguei, entrei para dentro e me escondi. Eu me escondi dentro, debaixo de uma cama, e fiquei quieto, sem fazer nada. E de repente esse passarinho veio, desceu, sentou na janela, só que tinha umas pessoas que era criança e gente grande, tudo de jaqueta branca. Eles vieram e puseram uma rede em cima desse passarinho. E esse passarinho, ele começou a se esbanar, e todas aquelas pessoas que estavam ali naquele lugar morreram automaticamente, morreram todas, não sobrou uma. Ali tinha criança, tinha jovens, tinha gente grande, mas tudo de jaqueta. Ah, visão forte, hein? Depois, essa jaqueta eu fui ver que era tudo jaqueta de hospital. Sim. E o lugar também onde eu estava, pelos montes de janela que tinha e porta, era um hospital. Aí tudo bem. Depois, no outro dia, eu fui para o hospital, eu fiquei internado, fiquei mal, ruim mesmo, de verdade, eu ficava gemendo lá dentro. Só que tudo bem, saí do hospital, tive alta, fiquei mais uns 20 dias lá de cama em casa, onde que ela dava comida para mim numa colherzinha de sobremesa. E aí na verdade, eu fui melhorando. Só que a minha perna foi complicando. Começou a me dar... Como chama que dá na perna? Trombose. Trombose, o negócio estava feio. Meu Deus. Aí eu fui para o hospital com ela, o médico falou assim, vai direto fazer o exame. E o médico falou assim, vai direto para o hospital. Aí ela estava pagando lá os exames, fazendo uma coisa, mas vocês não foi ainda? Vai logo, porque... Ele está morrendo. Ele está morrendo. Eu falei, mas como morrendo? O homem tá conversando, está de boa. Ele está morrendo. Eu falei, oxe. Verdade. E chegou lá, foi direto pro UTI. Nossa, que forte, hein? Fiquei internado, tomando umas injeções na barriga. Rapaz, adoro injeção. O médico mandou chamar os filhos, os parentes, que podia vir despedir. Gosto muito mas de como? injeção. Ele está conversando. De boa, tá dando risada, as pessoas passaram lá, conversam com ele. E ele falou assim, a qualquer momento, não tá mais bombeando, né? Não tá indo mais sangue coagulou, uma coisa assim, né? E tá aí, ó. O médico falou, de hoje ele não passa. Tá aí até hoje. Eles falando tudo devagarinho, que eu não estava escutando nada. Entendi. Tava em câmera, né? Começou a entrar um filho, outro, e para ele não perceber nada, mas era para despedir dele. Meu Deus. Foi o pastor da minha igreja, o pastor Silva. Pastor Silva, pastor... Só que eles não sabiam o meu nome. Eles só chamavam de café. Irmão Café. Ó, o café tá aí. Eu cenei café. Daí a minha irmã estava lá fora, né? Acho que a minha irmã que a Neiva. conversou com eles lá. Aí foi descobrir que era eu. Aí entraram para me ver. Depois demorou um pouco, eu saí, eu queria comer coxinha. Eita. Misericórdia. Já estava recuperado. Tá nada. Nada, era fome mesmo. Não podia comer nada, filho. Meu Deus do céu. Até forte. que Deus falou comigo, que eu estava falando até esses dias com meu filho. Sim. Né, eu falei para ele assim, 80 coxinhas. Né? Eu fui no aniversário e tinha lá um... Como que chama aqueles que mora fora? Boliviano. Seu pai come, hein? 80 coxinhas ele comeu. Mentira, rapaz. Boliviano, eu não comi 80 coxinhas, não. É forte, mas eu passei rapaz. mal, cara. Eu passei mal e não podia comer mais nada. Não podia comer mais nada. Aí Deus falou comigo na palavra, quando for convidado para ir numa festa, coloque o garfo, a faca no pescoço. Como? Aí eu entendi que coloca a faca no pescoço, eu entendi que come pouco. Come devagar. Né? Não vai abrir a boca, não. Meu Deus do céu. E desse jeito eu aprendi bastante através de ensinamento. Deus, né? Pela televisão.
Entendi. Deus falou assim fortemente comigo de várias formas. De várias formas que a gente não espera ele falar, ele fala. Deus é tremendo, Deus é poderoso. E hoje eu tenho que comer pouco. Se eu inventar de querer comer muito, filho, eu passo mal. Faz mal, né? Vixe, meu Deus. Meu pai. E a nossa irmã Regina, né? Assim, acho que, claro, presenciou tudo isso, mas fora isso, ainda tem um momento mais difícil ainda, ou não? Eu tive bastante, mas entre eles, acho que o que foi mais difícil é quando meu filho sofreu um acidente. Né? Meu filho sofreu, ele tinha 24 anos, Nossa. e ele sofreu um acidente de moto, né? Deu mal súbito nele, que ele tomou guará, 2 copos de guará com o estômago vazio, a hora que foi dirigir, E desmaiou. e ele desmaiou e teve um acidente, sozinho, de moto. Sim. E quando soube a notícia que o médico falou, se ele passar dessa noite, porque é muito difícil ele passar. Nossa. Se ele passar, ele não vai poder andar, porque nós vamos entupar ele para ver se consegue recuperar ele, mas vai ser muito difícil. Porque ele perfurou o pulmão, ele deu coágulo no cérebro, quebrou a clavícula e esmagou a medula. Meu né? Deus. Mas tudo isso aconteceu, ele caiu de moto? Que foi? Caiu de moto, tá? A sétima vértebra. T7 dele. E quando o médico falou aqui, ele falou assim, pode ir embora, que não tem mais o que fazer aqui. Aqui ele vai ficar aqui, qualquer coisa a gente liga. E eu fui para minha casa. Mas para uma mãe saber que um filho tão serelepe, que ele é, que não, é tudo para ontem as coisas dele. Ele é muito rápido, muito esperto, muito ativo. E de repente de acontecer isso, ou nem viver, né? Meu medo era dele morrer, né? E aí eu fui para casa, quando eu cheguei no meu banheiro, que lá é meu cantinho que eu choro, né? Aí eu cheguei no banheiro, quando eu fui para falar com Deus, ele já me falou comigo. Eita. Lázaro já fedia. Foi essa palavra que ele me falou. E meu coração ficou tranquilo, porque o que ele quis dizer é que Lázaro já estava morto, né? E Exato. ele já fedia, e ele foi lá e ressuscitou, porque é ele que faz. Exato. Ele é o dono da vida, né? Exatamente. E ele faz o milagre. Ele faz o milagre Incrível. acontecer. Então, se meu filho passar por tudo aquilo, se ele quiser, ele também convida, e ele tirou com vida. E para confirmar toda a história do Lázaro, da Bíblia, sim. Aquele foi no mesmo dia que aquele Lázaro que estava sendo procurado aqui no Brasil, né? Ih, rapaz, o Barbosa. Foi no mesmo dia que o Lázaro morreu. Sim. Mataram ele. O Barbosa. Falei, nossa, 2 vezes Lázaro. Aí eu chego na casa da minha mãe, naquele dia, minha mãe estava muito doente naquela época, e se ela soubesse uma notícia dessa, ela já de idade, e eu não podia deixar ela saber ainda o que estava acontecendo com meu filho, né? Então eu tinha que mostrar sorriso, que eu ia levar ela no médico, meu filho no UTI, e eu tinha que levar minha mãe no médico. E não transpareceu o que estava acontecendo. Eita. Mas quando eu chego, meu irmão daí a pouco chega e falou assim, então, o Lázaro ressuscitou. Brincando, falou, será que Deus vai ainda ressuscitar também? Oi. Esse Lázaro aí? O outro Lázaro ressuscitou. Falei, de novo a história do Lázaro. Então me confirmou e eu tranquilizei. Glória a Deus. Porque o Senhor responde por parábola às vezes, né? Exatamente. Ele responde de uma forma que você tem que estar atento para você entender. Dele de falar, exatamente. E foi difícil, foi muito difícil. Quando meu filho teve a cirurgia para poder sentar, né? Que hoje ele está vivo para a honra e glória do Senhor, né? Ele ficou cadeirante, mas ele está vivo, está esperto, é ativo, faz tudo, faz comida, lava roupa, se vira, mora sozinho, se vira em tudo, né? Graças a Deus. Glória a Deus. Foi difícil, muito difícil. Onde que ele morava, é um sobrado, né? Ele fez um elevador, mandou fazer, né? O elevador, ele sobe e desce o elevador agora. Ele tá tocando a vida, né? Normal dele. Então, Deus, a gente passa por um momento que parece que como que vai sair dessa agora? Né? Então, o que eu tenho para deixar para você que está me ouvindo, está nos ouvindo, que não importa o que estiver passando,
coloque e deixa na mão do Senhor. Não coloque a mão. Porque se a gente colocar a mão, é falta de fé no Senhor. Então tem que deixar tudo para que Ele termine. O Senhor começou a obra, Ele termina. Né? Glória a Deus. E hoje em dia ele está mais assim. Eu sei que é difícil para quem passa por uma situação dessa, né? A gente tenta imaginar, né? A gente não passa, pelo menos a gente tenta imaginar, não é fácil. Mas hoje em dia, como é que ele está, o seu menino, o seu filho? Ele está mais assim, não sei se a palavra conformado, que é difícil, né? É uma situação difícil, um jovem, né? Com essa idade e está sem, como é que fala? Privado da sua locomoção. É uma dificuldade para ele. Como é que ele está hoje em dia? É uma dificuldade, sim. Mas o meu filho, eu falo que ele não adianta, é escolhido de Deus, é escolhido de Deus mesmo, né? Glória a Deus. Deus fez obras na vida dele depois que ele se acidentou, Maravilha. muito grande. Porque na cama, quando ele estava acamado lá ainda, né? Que veio do hospital, fez a cirurgia, estava lá em casa, morando, ficando uns dias comigo. E porque a gente estava cuidando dele e porque tinha que cuidar dele, era que nem um bebê, né? Quando tá acamado. Sim. Então ele falava, e agora? Como vai ser? Como vai ser? Que mulher que vai querer eu? Ele não namorava, né? Quem vai Novo, né? querer eu desse jeito? Ele Eita. falava para esse daquele, reclamava para ele O agora. Cid, né? Deixa Deus trabalhar. De repente ele conheceu uma moça na internet e a moça queria conhecer ele. Daí Meu ele falou, Deus. eu sofri um acidente, tô aqui na cama. Eu vou aí. Ela foi. E faz 2 anos isso, esse acidente. E ela tá com ele até hoje, Maravilha, hein? É né? verdade. Deus sabe Então, E trabalhar. antes dele, cortando, ele Sim. ter esse acidente, Acidente. Deus isso. mostrou para mim. Deus Verdade. mostrou Olha. pra mim. Mostrou na visão. Deus Teve mostrou um para sonho. Meu mim, Deus. sabe? Não o que ia acontecer, Sim. mas Deus mostrou para mim várias partes, né, do que ele ia passar, né? Deus mostrou para mim ela, né? Eu olhei para ela estava de pé assim, eu vi ela. Eita. Aí depois Tava ganhando neném já. ela estava na maca, ela estava ganhando neném. Eita. Que Numa mistério, hein? maca, estava ganhando neném. Aí de repente, aquele neném que nasceu, não era um nenenzinho de alguns Recém-nascido. recém-nascido, era ele. Eu via ele já com 24 anos. Que É, idade que que ele ele tinha. 24 anos. Eu via ele. Aí depois eu vi ele, aí Deus falava assim, ó, eu vou fazer na vida dele. Entendeu? Ele, por exemplo, como que eu posso falar? Aquele que chega perto. Tem muitos que quer chegar igual a ele, Sim. mas quer chegar perto dele. Mas o que está mais perto dele está muito longe dele. Está muito longe dele. Tá? Não consegue chegar até ele. Aí tudo bem, mas eu também não entendi o que era aquilo lá. Depois eu fui entender. Porque ele, acho que com 3 meses que ele tinha sido operado, não, por aí, ele Já tava ele levantava, ele passava da cama para a cadeira. Ele passava da cama para a cadeira, ele tomava banho sozinho. Bem dinâmico, hein? Tomava banho sozinho. As mulheres que vai visitar na casa, Sim. eu ia lá para ensinar ele. Já queria levar ele para o hospital para ele dar aula. Eita. Para ensinar lá. Você não precisa levar você para você ensinar a gente lá. Que Os coisa. médicos, entendeu? Oh, Porque ele se recuperou muito. incrível, hein? Rápido. É verdade. Ele não anda ainda, entendeu? Mas está Ele não recuperando anda rápido, ainda. né? Mas vou falar Glória a uma Deus. coisa pra Ele você, se como eu já falei adaptou, para né? ele, falei assim, eu não sei. Ele falou, legal, eu não sei não, cara. Mas eu falo para ele que Deus já me mostrou Sim. para mim ele andando. Não foi uma vez ou duas, Glória não. a Deus. Foi várias vezes Deus mostrou para mim ele andando. Maravilha. Eu falei, legal, para mim não tem mais jeito, cara, eu vou ficar assim. Assim, para Deus nada é impossível, é Ele que faz. Se Ele quiser fazer, Ele faz, se Ele não quiser, Ele não faz. Mas Ele faz, se Ele quiser,
Entendeu? Então Deus me mostrou. Não foi uma vez, foi várias vezes. Foi várias vezes. Deus mostrou ele andando para mim. Então, isso eu falei para ele. Mas ele fica na dele. Ele fica na dele, entendeu? Ele fica na dele. Eu creio, porque eu já conversei com pessoas Sim. que estavam passando por dificuldades tão grandes, sabe, na família, que eu conversava com a pessoa contando as fatalidades da vida, da família deles, e eu dando risada para a pessoa. A pessoa está quase, sei lá, se infartando. Eu conversava com as pessoas e dava risada, vendo as pessoas contar as fatalidades. Daí eu falei assim, você deve estar pensando, olhando para mim, você está contando tudo de ruim da sua vida e eu estou dando risada para você, né? Mas sabe por quê? Porque Deus vai fazer na sua vida. Eu falei para ele, eu tinha fé. Não é que eu não tinha fé. Deus mostrava para mim que ia fazer. Por isso eu não falava por Deus vai fazer porque Ele é poderoso. Porque Ele falou para mim que Ele ia fazer na sua vida. Você crê? Ele falou assim, eu creio. Então eu vou fazer isso. Você ora na tua casa, eu oro na minha. Beleza? Ele falou, beleza. Então vamos fazer isso? Vamos. Dei uma mão ali, despedi dele, fui embora. Aí depois eu conversei com o chefe dele. E aí, Eita, o rapaz? que maravilha. Falei, nossa, o rapaz, ele melhorou, tá bem. A esposa dele estava mal, melhorou, tá de pé. Ele andava numa carroça toda torta. Deus deu um carro para ele, deu mesmo, cara. Deu um carro para ele seminovo. Eu vi ele de carro. Maravilha. Deus faz o impossível. Faz. Mudou a vida. Maravilha, Mudou a vida dele. Ele morava numa chácara e não tinha água. O poço secou. Aí passou o tempo, o poço voltou a ter água. Nossa, foi uma coisa tão linda, muito bonita. Água completa, Deus né? fez. Deus mudou a vida dele totalmente. Não foi só dele, não, foi de outras pessoas também que eu encontrei e Deus mudou a vida. Glória a Deus Deus. tirou, sabe? Deus mudou, porque você encontra, hoje que a gente encontra bastante na rua, que a gente encontra, são pessoas viciadas. Esse daí não sai mais do vício, de jeito maneiro. E Deus transforma, Deus cura, Deus Maravilha. liberta. Do vício, sim. Do vício, Deus liberta, sim. E isso que eu prego, isso eu falo. Você crê? Vamos orar? Bem. Vamos orar. E passa um tempo, está resolvido o negócio. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Nossa, imagina, parece que tem um versículo bíblico aí. É a próxima pergunta nossa, né? Quase a próxima. Na verdade, eu ia perguntar aqui, primeiro, qual que é o valor da amizade para vocês, né? Nossa. Você viu só? Inverteu aqui. Qual é o valor da amizade? Qual o gente? valor da amizade? E agora, hein? Amizade, A pergunta gente, forte, é hein? um valor muito alto. Não é? É muito valoroso ter amizade. É muito bom, né? É muito bom, porque às vezes quando a gente está num problema, numa dificuldade, se a gente não tem um amigo que, né? Como que faz? Né? A gente possa confirmar uma amizade verdadeira, né? Tá. Porque há muitas amizades por aí que Não são tão verdadeiras, né? não são verdadeiras, não se deve nem de estar junto, né? Exato. Se misturando, né? Tomar cuidado com o tipo de amizade, com quem anda, com quem fala, o que fala, né? Mas é sempre bom ter amigos, estar sempre se aproximando, né? Perto de pessoas que estão orando por você, que desejam o teu bem, que está com problema, vamos orar, vamos orar. Está precisando de alguma coisa, estamos aí. Né? Então a amizade é muito importante. Muito bom, muito Só importante. que tudo tem seu limite, que Tem. nada passa daquilo, né? Do limite, né? Do limite, Estabelecido. porque amizade não é amizade com outro, não é a intimidade dentro a mais do que o conteúdo, né? Não, amizade é amizade, né? Tem que ter uma amizade sincera, Sadia, né? sadia, isso. Já tem que ser sadia. E o Sidney, o que você fala sobre isso? Sobre a amizade? A amizade é tudo, né? É gostoso ter uma amizade com a pessoa. Geralmente eu falo assim porque você me dá 10 minutos. Pode pra falar. mim. Não, 10 minutos assim, só para me conhecer a pessoa. Ah, Quando sim. eu vejo a pessoa, eu falo assim, eu conheço você. Tá bom, entendi. Eu conheço você. Você espera um pouquinho? Peraí, eu vou Entendi. pensar, quem que é esse cara?
Aí dá um tempinho, eu vou Eita, saber glória. quem que é, Essa porque eu foi boa, esqueço. hein? Eu estou esquecendo quem que é a pessoa, meu Deus. Mas tem pessoas que eu não esqueço, tem fatos que eu não esqueço. Fica na memória agarrada, né? Tá agarrado, exatamente. Mas Maravilha. a amizade é uma coisa muito linda, rapaz. Porque Muito quem é, boa, quando é amigo mesmo, verdade. quando é amigo mesmo, não precisa estar próximo todo dia junto. Sim. A distância não impede a amizade não. sincera É, que a pessoa tem na exatamente. outra, né? Exatamente. A Isso é confiança que a importante. gente pode ter na outra. Isso é muito importante. A amizade verdadeira não é o lugar, o tempo e nem espaço. Isso. E vai ajudar, aliás, atrapalhar no caso. Sempre a gente tem um calor, né? Sabe, uma coisa gostosa, só de lembrar da pessoa. É. É muito, muito bom. A amizade. Uma sabe? bênção, né? Exatamente. Uma bênção de Deus. Uma frase bíblica, né? Eu vejo que ela pegou a Bíblia e já até está no gatilho ali, uma frase Sabe bíblica. porque tem uma passagem que Deus falou comigo, bem no comecinho que eu conheci a Jesus, né? Que eu conheci o Espírito Que Santo, marcou. né? Marcou. Que marcou. Ela gosta muito do Velho Testamento. É bom. Mas na época eu sim. antes eu não Ela gostava Não não. gostava, não? Agora eu amo. Agora gosta. Mas é assim, foi um caso muito interessante, porque eu estava indo para a igreja, mas meus familiares não eram, só eu que estava indo. Sim. Então, você sabe que confusão que às vezes tem, uns não quer que vá, É. né? Porque essas coisas, que toda família deve de ter, né? Ah, Mas aí eu estava assim, limpando e pensando, vou, não vou, vou, não vou. Mas eu catei a Bíblia e estava sempre por perto de mim ali, que eu ia ler, mas naquela hora eu não ia ler ainda, mas não sei por que eu fui limpar um móvel ali, uma peça ali nos móveis, e eu derrubei a Bíblia caiu aberta eita. nessa passagem. Essa passagem É bíblica. Romanos 9, estava assim, eu falei assim, 9. Eita. Aí eu falei, não vou ler agora não. Coloquei para lá. E na minha vizinha tinha muito gato. E aqueles gatos invadiam a minha casa. E de repente, do nada, pulou um gato na janela do quarto. Eita. E ela fez assim na minha Bíblia, o gato. Moeu Eita. a Bíblia. E a Bíblia, naquela hora que eu estava assim, a hora que eu fechei a Bíblia, e o gato mexeu na minha Bíblia, e por incrível que pareça, parece uma mentira falando, mas o gato fez assim, na mesma folha. Eu falei, ô louco, mas o que é isso? De novo, que na mesma folha? Hein? A Bíblia estava fechada, como esse gato foi mexer na minha Bíblia e abriu aqui? No mesmo lugar. Um gato preto, mexeu, fez assim e saiu, foi embora. É o gato ungido, né? Era o gato ungido. Sei lá o que ele queria, com muita raiva, viu? É. Aí tá. Aí eu peguei e fui ler. Quando eu fui ler, eu fiquei maravilhada. Porque era exatamente o que estava acontecendo. Meu Deus. Ó, Romanos 9, Sim. o 1. Em Cristo digo a verdade, não minto. Tanto me testemunho que a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, separado de Cristo, né? Sim. Por amor dos meus irmãos. Quer dizer, eu não queria estar indo por causa dos meus irmãos, Eita. por causa dos meus parentes, né? Que são meus parentes segundo a carne. Aí, o que me chamou a atenção foi aqui, do lado dele, na minha Bíblia, bem do lado. Uhum. Porque diz a Escritura, Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder. Eita. Eu falei, nossa, então Glória a Deus. agora eu vou. Foi a Viu? resposta que eu precisava de ir sem medo, Sem medo, né? né? Sem medo, porque eu era assim, católica, e eu era muito fanática a Senhora Aparecida, né? Sim. E até, inclusive, pode falar, dá tempo? Pode? Claro que dá tempo. Tranquilo, pode falar. Quando essa mulher me levou lá para esse... Culto. É O um culto? culto, uma tarde da bênção. A tarde da benção, sim. Ela falou assim, volta na outra quarta, que era uma quarta. Sim. Eu falei, eu vou voltar mesmo. Ela falou, você acha que é fofoca? Então volta na outra quarta. Porque eu chamei a mulher de fofoqueira, né, gente? Sim.
E, e aí Mas eu volto no era quarto, Deus, falei, né? pois eu volto Era o mesmo. Espírito de Deus. E eu voltei só para ver o que é que ela ia falar. Não é porque eu queria presença, não. É que eu queria saber o que é que ela queria falar agora. E chegou lá, já tinha muita gente, então começaram a sair na sala e foram fazer no quintal. Estenderam uma lona assim, cheio de banco, e estava lá. Tá tudo bem, de repente começaram a falar Eita. das imagens. Começou a falar assim. E aí mexeu comigo. Falei, não, aí não pode. Isso daí eu levantei e falei, estudei a Bíblia de vocês, que é crente. Mas você tem Bíblia? Tenho. E a minha Bíblia, eu paguei ela em 10 vezes. Então, Era grande, grossona. ilustrada. Eita. Aí falou, vai na tua casa e busca. Era grandona. Sério, a mulher usou de tanta Sabedoria mostrou na Bíblia, né? que ela falou assim, você acha que a minha, que é de crente, então vai buscar a sua. E aí eu falei, eu vou mesmo, quero ver se ela vai me esperar. Ela interrompeu um culto. Eita. E me aguardou. Eu chegando lá, Corajosa. desse tamanho, pesada. E ela falou, abre aí, em tal lugar. E aí eu fui lendo. Foi confirmando, né? E fui confirmando. Quando eu fui vendo aquilo tudo, eu falei, meu Deus. É. Mas Realmente. eu não saí de sopetão. Antes marquei um horário com o padre para mim Foi brigar com poder. o padre. Não, eu fui conversar Entendi. a respeito. É um processo, né? Porque na minha Bíblia católica estava falando aquilo Sim. que eu estava criticando os crentes de falar. Né? Que lá mostrava, né, muito bem que a gente tem que adorar somente a Deus. A Deus, né? A Jesus, né? É a mesma coisa que a gente faz lá mesmo, né? Pai, Filho, Espírito Santo, é só esse. Que Só, é pra adorar, exatamente. mais nada. E né? por falta de entendimento, às vezes ensinam diferente, né? Porque a pessoa está lá Ensinam dentro, está com diferente. amor, ela está Exato. aprendendo aquilo que ela está aprendendo é com amor. Exato. Então, às vezes, ela está cega, não enxerga o que está fazendo. Por quê? Porque não leu a Escritura. Não leu. Não teve a explicação que é preciso ter. Exato. Por isso que é muito importante ler a Bíblia. Ler a Bíblia é E eu falo que importantíssimo, né? tudo isso que está passando na minha vida, que eu já passei e passo, eu falo que vem desse Romanos 9, né? 17. Para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar meu poder. Quer dizer, Que maravilha. através dos meus problemas, as pessoas vão ver Deus agir. Glória a Deus. Né? Maravilha. Geralmente, a Bíblia ela nos ensina, no livro de Êxodo, né? Sim. Ela diz para a maioria que lê a Bíblia, ler e entender. Que Deus fala assim, eu sou o Senhor teu Deus, Sim. que te tirei da terra do Egito. Não fará diante de mim deuses nenhum. Sim. Nem com... É uma ordenância, né? Em cima na terra, né, em cima no céu, não semelhante Exato. a nenhum, não fará para vocês. Porque eu amaldiçoarei, Deus falando. Sim. Eu amaldiçoarei a todos que me aborrecer. E abençoarei até 1000 gerações daqueles que me amam. Maravilha. É grande isso daí, é grande. É forte. Isso daí é sabido de todos aqueles que lêem a Bíblia. Tem muitos líderes aí que lêem a Bíblia e prega, e fala, e ensina aos contrários. E Deus fala assim, não, busca, me ama, porque eu sou o único Deus. Eu sou o único Deus, não existe outro. Né? Não tem outro fora ele. Né? Até uma pergunta, e aí, e Jesus? Eu fui procurar quem que é Jesus, eu fui na Bíblia. Olha. Queria saber quem que é Jesus. Maravilha. E Deus falou para mim quem é Jesus. Mostrou? Opa, está no livro de... Deixa eu ver, um minutinho só. Outro, fica à vontade. Ajuda de Salomão. Provérbios 8, 24. Sim. Está escrito que primeiramente quem foi criado foi a sabedoria. Foi a sabedoria. Deus criou, né? Foi a primeira coisa que foi criada. E a sabedoria foi o que fez tudo. A sabedoria se você for ler, você vai entender que a sabedoria é a própria palavra de Deus. Maravilha, a palavra. A gente sabe que
Se você ler lá em João 1, no princípio era o verbo. O verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Né? Estava com Deus. Então, eu fui procurar quem que era. Aí eu fiquei sabendo que o Jesus Cristo é a própria palavra de Deus. Deus deu vida à sua palavra. E a Bíblia fala que ele habitou entre nós. E todos aqueles que receber, né, o Senhor Jesus, será feito filhos de Deus, não pela vontade do homem, nem da carne, mas pela vontade de Deus. Seja filho. Porque hoje nós não somos, muitos não é filho de Deus, muitos é criatura de Deus, não é filho de Deus. São criatura. Mas se a gente receber o Filho dele, Jesus Cristo, como Salvador e Senhor da nossa alma, da nossa vida, nós também se tornamos filho de Deus. Né? Maravilha. Maravilha de Deus. Glória a Deus, é bênção, né? Na verdade, um desejo, né? Quem não tem desejo, né? Fala sobre frase bíblica, um desejo que o casal ou individual, enfim, que vocês têm, que ainda se não concretizou ainda, ou já se concretizou, enfim, fique à vontade para dar a sua... Pode falar. E agora? Pode falar. Quem fala aí? Pode falar, amor. Quando ela fala, eu penso. Tá Não, bom. aí Vamos lá. complicou. E agora? Quem não tem desejo, né? Eu tenho Não é? vontade de conhecer, sabe? Sim. Ser mais... Eu não sei como eu posso falar, mas eu queria ser mais ativa na palavra, Sim. né? Poder me soltar mais para poder trazer mais pessoas para Cristo. Eu não sei como explicar isso. Entendi. Ser mais, ter mais desenvoltura. Isso. Desenvoltura na palavra. Eu tenho. Entendeu? Mas sabe que esse mistério, como diz aí o pastor Zico, diz que quem fica bom fazendo, né? É na prática. É né? na prática, então na prática. é praticando. Praticando. E praticando a pessoa chega onde quer, né? Passa a dificuldade e vai desenvolvendo. E eu tenho mais um sonho. Diga. Andar de avião. Esse é bom, hein? Eu concretizei esse sonho também, por 2 vezes. Por 2 vezes. Ainda vou, eu tenho sonho desde criança. Esse é bom, hein? Gostoso. Aí você vê as nuvens, enfim, é muito gostoso. Muito bom. Espero que vai realizar. Com certeza. Amém. Vai realizar. É benção. E o seu sonho, tem? Eu estava olhando para mim, estou esperando a minha agora, você já pensou que você vai pensar lá. Mas pior que eu não pensei. Não, ainda? Não, ainda? Não. Na verdade, eu até esqueci qual foi a pergunta. Qual o sonho, né? Sonho, desejo, na verdade. Meu sonho que eu tinha também era de ser vó. E realizou faz um ano que eu tinha minha netinha maravilhosa. Glória a Deus. Que Deus me realizou. Nossa, como eu queria ser vó. Apesar que eu acabei vindo de uma viagem, né? Foi poucos dias, uma semana. Foi longe, hein? Eu fui para casa do meu filho, né? Foi gostoso, uma viagem gostosa que nós fizemos, né? E eu gostaria de fazer outra. Aí. Eu gostaria de fazer outra viagem. Mas só que a gente é encostado, não tem. Na verdade, eu não trabalho. Né? Eu sou encostado e o dinheiro que você é encostado não faz nem para remédio direito. Né? Aí Deus prepara. Né? Quem trabalha para Jesus, Deus prepara. Estamos aí. Né? E se a gente puder um dia sair para viajar, eu gostaria de. Amém. De viajar. Eu vi meus amigos dentro do mar, quer dizer, na beirada do mar, pulando. Os amigos não estavam lá? Sabe? E falando, ei, tô aqui, mergulha aí. Mergulha. Eu não pedi porque a água salgada, eu tenho pressão alta. Eita, glória, hein? Mas é isso daí, irmão. É bênção de Deus. Bom, uma pergunta para vocês, né? Quase para nós chegar no final aqui. Eu sei que cada um tem um modo de entender Deus, né? De entender Deus. Cada pessoa entende de um jeito Deus. A pergunta é, o que é Deus para vocês, né? O que é Deus? Nossa, Deus é tudo na minha vida. Do mesmo jeito que eu defendia muito as imagens,
Entendo. Eu defendia com unha e carne. Sim, entendi. Agora eu defendo o Espírito Santo, né? Sim, a palavra de O Deus, né? Pai, sem ele não sou nada, 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 sou totalmente dependente dele. Totalmente. Ele é tudo na minha vida. Ele é meu melhor amigo. Glória a Deus. Ele é meu tudo. Tudo, né? Deus é tudo, né? Meu Que nos tudo. Glória guia, a né? Deus. Que nos Nos guia. consola. Exatamente. Glória a Nos Deus. consola, porque, olha, tem cada situações que a gente não sabe como fazer, que Como jeito se de livrar, fazer. como passar, né? Aí você esperou um pouco, enjoelhou, falou ali com Deus a respeito, Deus ele movimenta. Ele movimenta um espaço, porque eu fico contente porque Deus fala assim, ó, na palavra, não sei, não está escrito, mas ele fala assim, que ele move céus Céus e terra. e terra em favor de nós, daquele que o crê, que o Sim, busca. está na ama. presença dele, né? Exatamente, ele move céus e terra, né? Então, são coisas, sabe? Eu conheço bastante pessoas, né? Bastante pessoas, e às vezes a gente conversa, né? A gente conversa, como esses dias eu estava conversando com uma pessoa, né? Inclusive, ele era amigo, ele e a esposa dele eram amigo da Regina, Da Regina. né? E eles mudaram daqui para o interior. Sim. E eu tive um dia lá que eu passei meio mal, e eu conversei com ele, né? E ele fez uma oração lá para mim. Paulo, né? Paulo, ele fez uma oração lá para mim e tal. E Glória a Deus. ele contou coisas ali que brincadeira, rapaz. É Deus, né? Deus é lindo. Sabe? Deus é maravilhoso, né? Tem coisas que Deus faz, sabe? Tem pessoas que lê a Bíblia, busca a Bíblia, mas não acredita que Deus faz aquilo. Então. Mas Deus faz coisas super Surpreendente, né? surpreendentes, extraordinárias. É. E às vezes as pessoas não acreditam que Deus faz, mas Deus faz. É poderoso. Deus é poderoso. Eu fiquei muito contente. Eu estava conversando ontem foi domingo. Ontem foi um amigo meu, a gente foi almoçar lá em casa, tá? A gente Maravilha. convidou. A gente foi almoçar lá, conversando. Aí ele estava conversando, ele falou assim, irmão, eu conheci uma mulher, né, que era da igreja, e eles iam orar no monte. Eu falei assim, olha, eu falo agora, eu estava vendo ela orar, e quando ela orava, ela ficava tipo 1 metro, olha só, 1 metro do chão, flutuando. Eita. Ela ficava, falou assim, Falei assim, Aí eu contei o meu, que eu fui orar, pedi oração para o pastor Juca, é um senhor já, está no Senhor já, Sim. né? E ele fez uma oração para mim. E quando eu saí da casa dele, que eu fui subindo para minha casa, estava eu e mais 2 colegas. Eu ficava para trás, porque eu não conseguia andar como Sim. eles estavam andando, né? Da velocidade que eles estavam andando. Eles estavam andando devagar, mas eu menos ainda. Aí, de repente, eu percebi que eu não estava pisando mais no chão. Eita. Eu estava andando no ar. Aí depois eu percebi que eu estava abaixando. Eu só fui perceber quando eu estava no ar, quando eu relei o pé no chão. Eita. Eu relei o pé no chão, eu senti forte, que eu estava no ar. Mas eu andei mais ou menos por uns 10 metros no ar, numa altura mais ou menos dos seus 50, 60 centímetros do alto. Porque eu vi que estava percebendo perto de mim. Eu me sentia mais leve do que uma folha de papel. Tá, glória. De papel, sabe? Mas leve demais. E isso, aí ele falou, tá? Ele falou isso daí, que tinha essa irmã, que eles via que quando ela orava na vigília, ela flutuava, rapaz. Tipo 1 metro do chão. Eu creio nisso daí. Eu creio em coisas. Deus é tem coisas que eu poderoso. não posso contar aqui. Sobrenatural, Que né? Deus já me mostrou. Porque tem um monte que vão bater o pé. Eu não quero É isso. sobrenatural, né? Meu O poder Deus, de ele é Deus. poderoso para fazer tudo o que ele quer. E ele faz. É que tem gente também que espera
contar um milagre, que eu ganhei um carro, ganhei uma casa, ganhei uma chácara, comprei, né? Sim. Conquistou isso. Acho que o milagre é só as coisas grandes, né? E só E, na material, né? verdade, o milagre é no dia a dia da vida da gente. Exatamente. Deus é tão lindo, que quando Ele fala, não andais ansioso por coisa alguma, porque Ele cuida, né? Ele cuida. E quando Ele fala que Ele cuida mesmo. Nossa vida é um exemplo, porque quando vai acabar, por exemplo, um arroz, um açúcar, que arroz sempre tem bastante, um açúcar Sim. que acaba rápido. Quando vai ser o último, Deus já prepara outro. Glória a Deus. Então Ele não deixa os teus filhos passar por necessidade de jeito Ele cuida, nenhum. né? Então todas as vezes tem pessoas que têm que até tomar remédio, calmante, porque ela é muito ansiosa. Né? E o nosso remédio verdadeiro é Jesus. É Jesus. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Maravilha. Que é Ele que nos consola, Ele nos ajuda, Ele dá a resposta no horário certo, no momento certo. E a resposta certa, porque às vezes a gente quer pedir do nosso jeito. O Senhor faz isso, a gente já vai pedindo para Ele fazer desse jeito que a gente quer, e às vezes Ele não faz. Por quê? Porque Ele tem o melhor para nós, né? O que Ele faz é o melhor para nós. Glória a Deus. Os nossos sonhos não chegam nem no nada do que Ele sonha para nós. Muito maior, né? O que Deus tem preparado para nós, né? Deus é maravilhoso. Eu queria, antes de chegar no final, né? Desse podcast, queria fazer uma pergunta que sempre faz um tempo que eu não faço para alguns entrevistados, mas eu vou fazer para vocês. A pergunta, mas é uma pergunta boa. É como você se define? Como você se define como pessoa? E agora? Cada pessoa se define de um jeito, né? Assim, eu sei que eu sou simples. É isso? Tipo, isso. Você fala? A pessoa se define. Eu sou simples, né? sou tímida. Sou tímida. Mas estou melhorando. Glória a Deus. Melhorei muito. Né? Muito, porque eu tenho um testemunho de como eu melhorei. Eu quero contar uma coisa dela. Mas eu tenho um testemunho de como eu melhorei. Olha aí. E como que Deus transforma. Porque quando eu tinha meu filho, eu tinha um só ainda. Eu tenho 2 filhos. Sim. Quando meu filho era pequenininho, eu e o pai dele, que na época era meu marido, nós fomos para Campinas. E nós estávamos com muita fome. E dinheiro pouco, mas era muita fome. Aí tinha que comprar uma comida, mas e para mim entrar dentro de um restaurante, aquele restaurante que é um barzinho, assim, restaurantinho simples, eu não entrava porque eu não comia perto dos outros. Eu tinha muita vergonha. O que eu fiz fazer? Comprar uma marmita para nós comer debaixo do viaduto, com um fedor horrível. Não posso nem falar um odor, porque é fedor mesmo. Tava terrível debaixo daquele viaduto. Mas eu preferi comer ali do que comer perto dos outros. Meu Deus. Hoje já tô até... Né? Vou para tudo quanto é canto, né? Então eu já melhorei bastante. Tem muito que melhorar ainda, mas já melhorei muito. Então Deus transforma. Jesus vai mudando a madeira, né? Glória a Deus. É verdade. O que você quer contar de mim? Eu ia contar isso daí. É isso aí? Então era para você contar mesmo. Eita, maravilha, tá vendo? O quanto que Deus muda. E quando Ele muda para melhor. Né? Então Ele fala assim, quando Ele fala, venho, tem até um hino que fala, eu venho como estou. Mas a gente vem como está, mas não fica não permanece, como está, porque Deus muda a gente, muda o traje, muda a linguagem, muda o jeito de pensar, muda o jeito de agir, muda as atitudes. Quem era muito nervoso, ele muda, ele dá paz, dá calma. Então, a gente só tem a ganhar com esse Deus. Só ganhar. Maravilha. Andar na presença de Deus, né? Que bênção de Deus. Glória a Deus. Ele tem o melhor para nós, né? Tem. Sabe, que às vezes eu converso com as pessoas, na verdade, eu falo assim para as pessoas, Deus, Ele quer que a gente o adora. Ele é digno de toda adoração. Sim. Todos aqueles que adoram a Deus, Ele vai dar uma vida eterna. Sim. Tá? E é uma vida diferenciada. Tá? Aqui a gente morre. Exato. Morre, vai morrer mesmo, vai voltar lá para o fundão lá da terra, vai virar
pó de novo, vai virar terra de novo. Mas quando a gente... Só que o espírito volta a Deus, filho. É. O espírito, a nossa alma volta a Deus. E a nossa alma, ela é eterna. Ela é eterna, entendeu? Então, Jesus Cristo mesmo, ele falou muitas vezes para as pessoas, né? Para a gente possa ter a vida eterna, que ele dá a vida eterna para sempre. E também falou da morte eterna. Da morte eterna são todos aqueles que não aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não aceita. Então vai ter uma morte eterna, de sofrimento, né? Uma morte de sofrimento. Uma fala no inferno. O inferno existe, mas o Lago de Fogo também. Ele não foi inaugurado ainda. Mas ele vai ser inaugurado. O inferno vai ser jogado dentro do Lago de Fogo. Ele vai ser morte eterna para sempre. Segunda morte, né? E é horrível. Então Jesus Cristo nos dá o de melhor. Nos dá, ele fala de uma mansão no céu. Ele fala que as ruas é de ouro, né? E os muros são adornados. Hoje os muros, a pessoa coloca cerâmica, coloca gesso, uma pintura especial. Lá não. Lá a Bíblia fala que vai ser adornado e enfeitado com todo tipo de pedras preciosas. O muro, né? O muro. E as mansões celestiais. Eu vi um projeto na Bíblia, né, de mansão de morada eterna. Rapaz, é a coisa mais linda. Eu vi um projeto, só projeto, não estava desenhado, né? Mas só vi o projeto. E o projeto é para todos aqueles que creem, que buscam, que vai ter uma morada no céu. É muito bonito. Eu pensava que não tinha, mas tem. Tem sim. Tem sim. Está lá no livro de Gênesis. Não sei de onde. Eu sei que eu li. E eu fiquei muito contente. Esse rapaz, hoje aqui eu não moro num prédio, mas... Não é? Lá vai ser completa, né? Vai andar em ruas de ouro, né? Fora a coroa de ouro, né? Que a gente vai ter. Cada um vai galardão, ter uma coroa, né? De recompensa, ouro, o galardão. Então a pessoa tem que escolher se ela quer o céu ou quer o inferno, quer mudança de vida ou não. Exatamente. Né? Ele deu livre arbítrio, né? para nós. Para escolher, né? Que caminho que é bom para nós. Escolha, né? Muitos preferem escolher as coisas do mundo hoje, que não presta. Que é mais fácil, mais bonito, mais gostoso. Aquilo que os olhos vê, né? Mas que depois tem um preço, né? Tudo tem um preço. Isso, verdade. Tudo tem um preço. Queria agradecer a presença dos nossos irmãos aqui. Né? Uma grande honra. Aí. Não, desculpa nada, foi benção. Contou. Quando eu estou falando, parece que tem um ovo cozido dentro da boca. Mas não é, a gente sabe que é a situação, né? Os AVC, a gente entende isso. Normal. Quem está ouvindo também sabe, né? Mas o importante é que vocês falaram o que vocês vivem. É isso que é importante, né? O crente tem que ser isso. Não ser, exatamente, não aquele crente camaleão, né? Na frente do povo ele é um jeito, por trás ele é outro. Isso não é crente, isso é perigoso. O crente verdadeiro é assim, ele é espontâneo, ele fala o que ele é, enfim, o que acontece na vida dele, é isso aí. A gente tem que ser transparente, sem capa, né? Como os outros, sem esconderijo, tem que ser realista, né? E eu agradeço vocês por ser essas pessoas humildes, né? Batalhadoras que vocês são e continuar fazendo essa obra aí, porque tudo tem uma recompensa. Não fazemos, é lógico, não pelo fato da recompensa, mas porque é gratificante, né? E Jesus fez tanto por nós, né? Muitas vezes nós fazemos muito pouco na obra dele, né? Pelo convite, né? Porque muitas vezes, pastor, a gente está assim num lugar, né? A gente está numa igreja. Sim. Quando eu chego na igreja, quando ela não chega segurando na minha mão, eu tudo mancando, tudo torto, puxando a perna, né? Eu falo assim, nossa, daí já era. Entendeu? A gente tem uma palavra, a gente conhece uma palavra. Né? E quem age pela palavra é Deus, né? É Deus quem faz. Espírito de Deus. Nós. Exatamente. Você pode ter um filho, você pode ser muito forte, pode ser o que for. Sim. Mas quem age é Deus, quem faz é Deus. Entendeu? Exato, é Ele. Não é nós. Então, muitas vezes, né, tem pessoas que olham e falam assim, não dá com nada. Vê a aparência, né? Vê a aparência, não dá com nada. A aparência engana, irmão. A aparência engana muito ainda. Eu já vi coisas que Deus fez e que Deus faz extraordinária, né?
Mas eu quero falar o seguinte, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, de estar conversando, né? Sim, não vai ficar Mesmo só sem nessa vez, jeito, não. assim, mas a gente está conversando, contando algumas coisas que a gente viveu, que a gente passou, que Deus fez na nossa vida, que a gente Exato. presenciou. São coisas, assim, maravilhosas que Deus fez. Eu creio no Senhor Jesus Cristo mesmo. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio que Ele muda a vida. Mas antes, a turma, olha só a pergunta. Antes, a turma morria com 950 anos. É, 950 anos. Assim, e aí, como é que fica? Não, é por causa da Lua. Era tantas luas que davam 950 anos. sim. Não tem nada a ver. O próprio que dava 950 anos, que deu 950 anos para aquelas pessoas, hoje eles te dão a eternidade, nunca mais morrer. Exatamente. É o próprio Deus. Exatamente. Né? A eternidade é O próprio melhor Jesus. ainda, né? Ele Eternidade. te dá eternidade, não é 950 anos, não. Ele dá milhares e milhares de anos para Exato. nunca mais Nunca vai morrer. E, sabe? E ele fala ainda que lá no céu não tem ladrão, não tem corrupção, não tem nada. É coisas maravilhosas, né? Que a gente vai ter. Glória Então, a Deus. É muito lindo que a gente vive. Glória a Deus. Com Deus que dá eternidade para nós. Nossa irmã Regina, né? Também quero agradecer, Isso, né? Glória a Deus. E que você continua sempre com esse programa, LS Podcast, que vem ajudando pessoas a se edificar cada vez mais, né? Amém, Te glória a Deus. agradecemos, viu? Que Deus continue abençoando você, sua família e esse programa. Amém. E divulgar também aí o programa de vocês lá, que é Jesus Cristo, Pão da Vida, é isso, né? Isso. Jesus Cristo, Pão da Vida, eu não esqueci não. Inclusive a gente foi lá, fez um podcast junto com os irmãos também. Não vai ficar só nessa, mais pra frente também. Isso. Voltar, né? Fazer, isso é Sim, importante. Esse com intercâmbio certeza. é bom. A gente está falando de Jesus, falando de Deus. E falando e lutando para viver, né? Porque o difícil não é falar, o difícil é viver. Porque a gente vê muito podcast, muito testemunho por aí, mas muitas pessoas que, infelizmente, não são todos, mas tem alguns que é fake, porque a pessoa fala uma coisa e vive diferente, né? Eu tenho que lutar para viver o que fala, né? E falar o que vive. Isso é importante, né? O pastor ontem, só um complemento aqui. Pode falar. O pastor ontem, ele falou uma frase que eu achei muito interessante sobre a oração. Uhum. Ele falou assim, é fácil orar, né? Falar de Deus. Não, é fácil falar de Deus. O que é mais difícil que o povo está fazendo hoje é falar com Deus. Com Deus, exatamente. Né? E isso a gente exatamente. precisa pôr mais em prática, né? Que a gente, no dia a dia da gente, é falar constantemente. Falar, orar é a mesma coisa. De estar sempre em comunhão com Deus, né? O tempo todo. Tá na cozinha, tá andando na rua, Sim. tá andando no carro, tá trabalhando. É sempre estar orando, falando com Deus. Porque muitas vezes temos tanta coisa para fazer e a gente acaba deixando um pouco de lado. Esquecendo, né? O principal, né? E o principal é falar com Deus. E depois falar de Deus. Maravilha, isso é importante, bem lembrado, né? Verdade. Glória a Deus. O próprio Deus deu essa tá difícil para acabar, né? Tá bom. Não, o próprio Deus falou com Josué. Não se aparte do livro dessa lei. Medita nela de dia e de noite. De noite, exatamente. Maravilha. De dia e de noite. Bem lembrado. Rapaz, que coisa linda. E a gente sabe, né, que tem que meditar mesmo, tem que aprender, tem que ler, tem que ensinar, porque é a palavra. Remoer, né? É o alimento que veio do céu. É alimento para a nossa alma. É maravilhoso, né? É alimento para a nossa alma. Palavra de Deus, Eu gosto de uma parte de Davi porque ele expressa muito bem essa parte aí. Glória a Deus. Ele expressa muito bem. Ele fala, luz para os meus pés é a tua palavra. Salmo, né? Senhor. É Salmo 119, 11. Aí, né? Glória a Deus. Aí depois ele fala o 119, 115. 119, 115. 105. 105, né? 105, isso. O 119, 11 que fala assim, eu sou
caminho, a verdade, não. Não, essa é Mateus, né? Não Essa é Mateus, aí é Mateus. Mateus 11, né? É Mateus 11. Tem que mandar procurar. Agora se procura onde que está Né? escrito. Procura aí, é bênção. E a gente está feliz, né? Ter falado com os irmãos, são uma bênção de Deus. A gente fica honrado e a gente entende que não falaram tudo, né? Não dá para falar tudo num podcast só, porque é muito testemunho, é muita coisa boa, né, para se falar, mas a gente tem certeza e sabe que Deus, ele já não só ouviu esse podcast, mas como vai tocar na vida de muitos que vai assistir depois aí o podcast, né? Vai ouvir os testemunhos e ver, e aqueles que conhecem os irmãos vai saber que a vivência é verdadeira, né? A palavra que tem sendo dito aqui é verdadeira, e os irmãos vivem o que estão falando, isso é importante. Que Deus vai abençoar grandemente a sua vida, você que está assistindo aí o podcast, você que vai assistir depois, que Deus abençoe grandemente vocês. Mais um minutinho e venha estender as mãos sobre as suas vidas, em nome de Jesus, tá bom? Vou passar aqui para o nosso irmão Sidney Café. O quê? Salmo 119, 11. Glória a Deus, vai deixar porque eu engasguei aqui, filho. Eu falei, não, vou ter que falar assim. Mas vai. 119? 11. 119, 11. Glória a Deus. Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Glória a Deus. Isso. Maravilha, é isso aí. Glória a Deus. Eu vi que palavra. Foi o que eu tinha esquecido. Maravilhosa palavra, você viu? Eu lembrei onde que está, mas o que estava escrito eu Aí. esqueci. Exatamente. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente nossos irmãos. E a gente vai ficando por aqui, né? Já triste, mas contente também, porque fizemos esse podcast. Ele concluiu o que ele falou lá. Palavra, guardar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Isso é maravilhoso. Verdade. Se a gente não guardar a palavra, meu irmão, nada funciona. Então guarde a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus, não dê ouvido a muitos profetão que tem por aí, né? Ou profetada que tem por aí. O que não falta, fique com a palavra. Essa palavra aqui, ela jamais vai te decepcionar. O ser humano pode pisar na bola com você, o homem pode até, mas a palavra jamais vai falhar na sua vida e ela sempre tem que ser para você, o companheiro seu, a palavra de Deus, o Deus poderoso. Que Deus abençoe nosso irmão Sidney Café, nossa irmã Regina. Amém. Deus abençoe vocês grandemente. Amém. Né? Não vai ficar só nessa vez, não. E logo nós vamos tocando o barco, eu sempre digo, né? Amém. Não pode parar, vamos tocar o barco até o final. Maravilha. Eu agradeço por estar aqui, pela sua oportunidade. A honra é nossa, por você ter vindo, viu? Fiquei muito feliz mesmo. Glória a Cheguei Deus. um pouquinho atrasado, né? Mas faz parte, né? Faz parte. É parte da correria, glória a Deus. Queria finalizar dizendo sempre aquela frase, Shalom Lahem, né? Que significa a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente sua vida e sua família. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Vamos tocando o barco. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz. Glória a Deus. Legal. Glória a Deus. Eita, glória.